Fala rapaziada, bom dia, bom dia. Fazendo um estudo aqui prévio sobre o ouro, né, para hoje. O ouro tá nessa consolidação e já tá com vários dias, né, vários dias aqui. Bora pegar aqui que começou entre o dia 27 de outubro até agora. Eu não tenho em si um viés, né, mas eu fico olhando as estruturas de mercado. Por exemplo, eu acredito que essa zona que eu marquei aqui deve coincidir muito com as OBs, né, que a galera usa. É uma zona em que o ouro sempre tem uma resistência, né? Se o preço chega aqui, ele tende a bater e voltar para fazer o caminho inverso que ele estava fazendo, né? Mudar a tendência. Ou também cria muita força e vai direto, sabe? A gente vê que aqui ele veio, tentou repicar, foi para cima, chegou nessa estrutura aqui, que eu acho que é a estrutura mais rígida que a gente tem no momento, né, para quebrar se tiver um viés de alta. Voltou, tentou novamente, voltou e segurou já nessa estrutura do meio. Aqui é o topo em H1, né, aqui é um topo em H1, é o primeiro topo depois desse grande movimento, dessa pernada de baixo. Tentou ficar fazendo esse movimento, ficou tentando voltar, tentando quebrar essa estrutura. Nota que ele criou um canal de alta, né? Teve essa quebra aqui, mas não teve repique, não teve reteste. Então, acredito que ele está respeitando bastante isso. No momento que ele quebra isso, na hora que ele quebra essa estrutura de alta, se acontecer de ele quebrar essa estrutura de alta, e aí quebra essa estrutura aqui, que ele tem uma grande pressão compradora de quem está acima e vendedora de quem está abaixo, né? Então quebrou isso aqui, como ele está consolidado, eu acredito que a grande força é que ele chegue pelo menos nesse nível aqui de 3.900, né? 3.880 por aí. Esse é o range que eu acho que ele pode buscar, certo? Pelo outro viés de alta, tem essa mesma estrutura de aqui acima que ele já tentou quebrar, deixou uma liquidez muito forte acima dela, né? Ele pode querer buscar mais ainda essa liquidez, né? Porque com certeza a pressão de vendedores aqui é um absurdo, né? A gente vê pela queda as quedas que ele vem fazendo. Tentou romper aqui, também acho que era um OB em H1. Romper essa estrutura, eu acredito que o nível, né? Tem um caminho muito aberto para buscar esse 4.155, né? Não vejo aqui nenhum nível muito forte que possa dar essa quebra para poder fazer repicar. Eu acredito que vai fazer um reteste, né? Deve fazer um movimento de rompeu, retestou e vai buscar. Eu acredito que seja isso. Então assim, fica esperando o viés do que o preço. Eu trabalho com o que o mercado vai trazer pra gente, né? O que o mercado vem apresentando pra gente, como a gente pode se posicionar de acordo com cada situação. A gente vê que os yields, né? Yields, foda-se. A gente vê que os juros americanos vêm numa tendência de alta desde o dia 16, né? Ele foi, voltou e continua ainda nessa tendência de alta. A gente tem um possível padrão de baixa, né, sendo formado, mas assim, até que isso aconteça, não tem como eu trabalhar com o contrário. Ele já veio aqui, fez um fundo menor, né, já quebrou esse fundo, mas ele já fez isso em outro momento também, né, aqui, ó, tinha um fundo, quebrou o fundo e repicou para cima. Eu acredito que se por acaso os juros americanos, né, ele e o DXY tiverem uma forte alta, a gente vai sim conseguir alta, não sei, se os juros americanos e o S-Index, né, que é o DXY, se eles tiverem uma quebrarem essa estrutura de baixa, aí sim, aí vai ter um impulsionamento muito forte para a gente fazer esse movimento de alta. Porém, se eles continuarem a tendência de alta, se romper essa aqui seria uma estruturazinha também, se romper essa linha e voltar a ter uma tendência de alta,
Aí eu acho que a gente vai buscar minimamente a estrutura mais baixa, que seria aqui entre 60, tentar quebrar essa estrutura, e depois disso buscar o fundo, que é o último fundo válido que eu tenho, o mais forte que tem aqui nessa estrutura de baixo. A gente vê que existe uma correlação inversa, né? Enquanto os títulos americanos, juros dos títulos americanos e o US Index, que é o DXY, sobem, em geral o ouro tende a cair, né? Há um atraso na situação, há um atraso, o ouro geralmente ele tem um delayzinho para poder ter esse reflexo, né? Porém, acredito que tudo depende dessas estruturas, né? Essa estrutura de alta, que ainda é estrutura de alta, se ela vai ser rompida e buscar uma tendência de baixa, ou se não, se ela vai continuar em uma tendência de alta. Os títulos americanos e o DXY subindo, né? A tendência é que o ouro tem uma forte queda. Se eles descem, se eles virem em tendência de baixa, a tendência é que o ouro tem uma forte alta. Mas é isso, né? Não consigo ficar muito otimista vendo o gráfico diário, né? Acredito que possa sim estar formando uma estrutura de baixa, mas assim, tudo depende do que o mercado vai fazer. A gente trabalha com o que o mercado mostra, né? A gente vai trabalhando com o que o mercado vai mostrando pra gente. Então hoje pra mim, essas são as três zonas em que eu apoio minhas entradas. Se veio para essa zona, eu buscaria no TF menor um gatilho de entrada para compra, né? Se eles têm uma volta, ele chegou na zona e faz uma estrutura uma quebra de estrutura para alta, eu entraria, né? Aí depende de cada um. Mas chegou aqui, região compradora, chegou aqui, região vendedora. Passou disso, acima dessas estruturas, acima delas a pressão é compradora, abaixo delas a pressão é vendedora. Então cada espaçozinho desse tem uma pressão muito forte vendedora ou uma pressão compradora. Quase é isso, galera. Acho que ficou muito extenso aí, mas é só um panorama que eu tava observando e eu acho que é válido compartilhar, é válido a gente mostrar um pouco do estudo para nossa tomada de decisão, né? O clique é de cada um, mas a gente vai aprendendo, vendo, a gente vai aprendendo, observando, a gente vai às vezes uma situação dessa dá um estudo, dá um insight que a gente não viu. E é isso. Tamo junto. Cuida.